Gente, fala sério, né? Uma mamãe de banho tomado, cabelo lavado, os bicos tudo hidratado, entendeu? Cara, com café na mão, um bebê dormindo. Ai que benção. Nossa, eu não quero guerra com ninguém. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque daqui a pouco começa a choradeira. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra você que é novo aqui, meu nome é Clara. Eu acabei de ter um bebezinho super gostosinho. Todo mundo fala isso, né, que os bebês são gostosinhos, mas eu acabei de ter o meu bebê e eu tô fazendo uma série de vídeos aqui, contando pra vocês como é que foi a minha experiência e também sobre várias coisas que aconteceram, né, tentando ser a mais informativa possível, né, pra ajudar vocês também, porque eu, quando tava grávida, adorava assistir esse tipo de vídeo e me ajudou pra caramba, tá? Então hoje eu vou trazer pra vocês um pouco da experiência aqui, das coisas que eu não usei da minha mala de maternidade versus as coisas que eu usei, tá? Então, se você fez a sua mala de maternidade, se você tá fazendo a sua mala de maternidade, esse vídeo vai te ajudar a saber, né, exatamente o que você pode ou não utilizar e os motivos do porquê que eu não usei as coisas, tá? Ou o motivo do porquê que eu usei e porque eu gostaria de ter usado, etc, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que cada hospital é diferente, cada parto é diferente, né? Cada situação é diferente. Então, assim, o que eu vou comentar com vocês aqui, tá? Eu dei à luz num hospital particular, eu tenho um convênio médico, mas a minha acomodação foi coletiva, tá? Então eu dividi o quarto com mais outra pessoa, eu não tive aquele quarto individual, tá bom? Então essa foi a minha experiência, né? Então pode ser que seja um pouco diferente, mas ao mesmo tempo talvez seja legal você assistir para você saber o que você vai precisar ou não, o que você pode ou não usar. Bom, então eu vou começar primeiro com as coisas que eu não usei, tá? E os motivos aqui por quê. Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo da mala de maternidade, assista lá pra ver o que eu ia levar, o que eu tava pensando que ia acontecer, pra você poder ter a comparação aqui com as coisas que eu não usei, tá bom? A primeira coisa que eu não usei foram os meus pijamas. Como eu falei pra vocês, eu fiquei em uma acomodação coletiva, né? Então tinha outro casal, outro pai, outra mãe e outro bebê, logo no mesmo quarto que eu. A única separação nossa era uma cortina. A gente deu muita sorte, porque esse casal que tava do lado da gente era muito gente boa, então a gente vivia com a cortina puxada, vivia conversando, a gente dividia as coisas, dividia até comida. Teve uma vez que tinha uma porçãozinha de mamão que veio junto e ninguém quis comer, eu comi as 4 porções de mamão de geral. Tá? Então a gente deu muita sorte do casal ser muita gente boa, mas mesmo assim tem algumas coisas, né, que eu acho que vale a pena você levar em consideração se você tá dividindo o quarto com alguém. A primeira delas é os seus pijamas, camisola, né, esse tipo de coisa. Então quando eu fiz a minha mala de maternidade, eu não levei sutiã de amamentação. Eu preferi levar aqueles tops podrinhos, sabe aqueles tops que não tem aro, não tem nada? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiquei super confortável usando esses tops em vez daqueles sutiãs, todos cheios de lingerie, etc e tal, tá? Então eu me senti muito melhor com os meus tops podrinhos, então valeu, Thalita, por me dar essa dica maravilhosa, tá? Então a Tatá que me disse e eu super aprovei, eu levei 3 tops, né? Então eu achei muito bom, porque é muito fácil de amamentar, você só puxa pra baixo e já era, então foi bem tranquilo e não tinha nada apelativo nele, sabe? Segunda coisa, pijama. Eu tinha levado pijama de frio, só que dentro do quarto ali era quentinho por causa dos bebês, né? Então eu não usei os meus pijamas e também teve um outro motivo de eu não usar, porque você sangra muito quando você tem um bebê, tá? Então eu manchei a camisola do hospital 2 vezes. Então quando eu manchei a primeira vez de sangue, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou manchar meus pijamas de sangue, eu vou ficar com a camisola do hospital. E assim, eles trocavam a camisola, então toda vez que eu pedia, eles me davam uma nova. Não era a coisa mais linda do mundo, a coisa mais sensual do universo, mas acabou que foi melhor, né? Porque como eu tava dividindo o quarto com outras pessoas ali, não era essa a intenção. Então eu ficava com meus top podrinho, né, embaixo ali da camisolinha, a camisolinha do hospital fechava aqui do lado, então era fácil de pôr, fácil de tirar e acabou que eu nem usei os meus pijamas. A terceira coisa foi absorvente. Eu levei absorvente, se vocês viram lá no outro vídeo, que eu levei absorvente noturno, né? Só que assim, o hospital deu os absorventes lá e o absorvente deles era muito melhor, sabe? Era um grandão, bem grande mesmo, então eu achei que valeu muito a pena usar o deles, né? Então eu usei o deles enquanto eu tava no hospital, acabei economizando os meus, né? Não precisei usar os meus, eu só usei o meu noturno quando eu saí e ele aguentou super bem aquele tamanho de noturno, tá? Então eu usei o grandão do hospital, mas assim, eu sangrei bastante, né? E aquele absorvente também, ele é meio desengonçado, então às vezes vaza, sabe? Às vezes nem enche o absorvente, mas ele vaza um pouco. Então eu acabei esmanchando a cama também de sangue, né? Dá um pouco de aflição assim, porque parece que, nossa, mas é super normal sangrar depois do trabalho de parto, obviamente. Então eu preferi usar os do hospital mesmo que eles deram. Próxima coisa, vamos falar de coisas para o bebê.
Gente, primeiro, tinha levado um monte de fralda de RN de bebê. Gente, sem brincadeira, eu fiquei 2 dias no hospital, tá? Só pra vocês entenderem. Eu fiquei 2 dias porque o meu estrepto deu positivo, né? Então eu precisava ficar pelo bebê, tinha que ficar 48 horas em observação. Então eu fiquei lá no hospital 2 dias e nesses 2 dias eu troquei 3 fraldas do bebê. Eu tinha levado, tipo, 2 pacotes de fralda, com medo de, né, não dar. Então, assim, o bebê só expele mesmo aquele mecônio, que é aquela graxa que tem no intestino deles e tal. Pesquisei na internet, que eu não sei exatamente o que é, mas ele só usou 3 fraldas, tá? Então eu tinha levado um pacote, só usei 3 nesses 2 dias, então foi bem tranquilo. Outra coisa, o hospital também forneceu álcool, algodão, ele forneceu cotonete para limpar o umbigo, né? Então acabou que eu levei, mas acabei nem precisando usar, tá? O algodão que eles dão é para você poder limpar o bumbum do bebê. Só que eu tinha levado lenço umedecido RN, né? De bebê recém-nascido, assim, sem álcool, sem nada. E a moça falou para mim lá que hoje em dia não tem mais contra-recomendação de lenço umedecido. Antigamente tinha, né? Porque era perigoso dar alergia, etc e tal, mas hoje em dia não tem mais. Então eu usei os meus lenços umedecidos, que eu achei mais fácil. O casal do nosso lado, eles usaram o algodão, então o que eles faziam? Eles ligavam um chuveiro, pegavam um copo de plástico, enchia com água quente do chuveiro e usava para lavar o bebê. Então, assim, é uma opção, é uma alternativa se você tem aqueles kits, sabe aqueles kits de garrafa térmica para trocar o bebê que fica no quarto, né? Então, se você não tem esses kits, essas coisas, você pode usar água do chuveiro, você pode esquentar, sei lá, um pouco de água no micro-ondas, talvez, né? Mas é uma opção. Eles fizeram isso e deu super certo também. Outra coisa que vocês viram, né, no meu mala de maternidade que eu levei, foi um pacote com, tipo assim, um pacotinho de plástico, assim, com fraldinhas pro bebê, coeiro, fralda de boca, um monte de coisas essas fraldas grandes. Não usei nada, tá? Nada. A única coisa que eu usei foi a toalha de banho dele, porque no hospital eles entregaram ele pra mim, né, com 2 coeiros, então ele tava enroladinho num coeirinho, né, porque eles não dão banho nas primeiras 24 horas. Então assim que o bebê nasceu, ele ficou comigo ali enroladinho naquele negócio, aí fizeram a primeira troca da roupa dele, né, foi a própria enfermeira que fez, eu não troquei, tá, a primeira roupinha dele foi a enfermeira que pôs a roupinha, né, e ela já me deu ele enrolado em 2 coeirinhos ali. Então eu usei o deles, porque eu pensei, gente, por que eu vou usar o meu se aquele ali, né, tá ali, se sujar alguma coisa do tipo, eu não levo roupa suja embora, teoricamente. Então, não tive necessidade de usar. O óleo dormiu, assim, o rolê inteiro no bercinho, praticamente. Então, aqueles panos eu não usei nenhum. A única coisa foi a toalha de banho, que eles deram banho 24 horas depois. E aí, eles usaram aquela toalhinha que eu levei de banho dele, tá? Falando naquelas roupas também de cama que eu levei, eu usei a coberta. Então eu levei 2 cobertas, porque eu fiquei com medo dele sujar uma coberta e ele não sujou. Então eu usei só uma daquelas 2 cobertas que eu tinha levado. Toalha, né? Eu tinha levado uma toalhinha pra mim, porque eu fiquei com medo de, né, de não ter toalha. E, de novo, o hospital super forneceu toalha. E aquela coisa, a não ser que você queira manchar a sua toalha de sangue, literalmente, né? Use as coisas do hospital, tá? Porque você vai manchar de sangue. Outra coisa, meia eu não usei, tá? Meia, porque tava quente lá dentro do hospital, tava quentinho, então eu não usei meia. Mas as calcinhas, gente, eu só queria falar uma coisa pra vocês, né? Calcinha eu usei com certeza, mas se você tá levando calcinha, gente, leve calcinha preta. Não vai com graça de usar calcinha branca, calcinha bege, calcinha cinza, porque vai manchar de sangue e vai ser uma desgrama pra você tirar. Então, assim, calcinha, minha filha, preta, porque é a melhor coisa ali por causa do sangue, tá? Então, basicamente, foi isso que eu não usei, tá? Da minha mala de maternidade. Então, agora eu vou falar com vocês sobre as coisas que eu usei, ok? Então, como eu falei pra vocês, né, a coberta do bebê eu usei, os tops e as calcinhas que eu tinha levado eu usei, mas aqui, de novo, a dica fica com a calcinha preta que vai ser mais negócio. Carregador de celular. Isso, gente, coloca na bolsa, porque no meu caso, por exemplo, eu fiquei 2 dias, né, no hospital, então a bateria acabou, então leve sim seu carregador de celular. Se você tiver, leve uma extensão, porque a tomada fica um pouco longe, no meu caso, né, a tomada ficava um pouco longe da cama. Então se você tem uma extensãozinha aí, leva a extensão que você vai ficar mais fácil pra você usar, tá? No nosso caso a gente não tinha extensão, mas deu tranquilo pra usar lá. Outra coisa que eu usei foi a coberta pro meu marido. Ainda bem que eu levei uma cobertinha pra ele. Eu levei uma cobertinha de microfibra, tá? Daquelas cobertinha de microfibra mesmo, né? E um travesseirinho normal. E foi ótimo porque ele usou sim. Eu não sei se eu tivesse pedido pro hospital, eles teriam dado. Talvez sim, talvez não. Mas ele usou a que a gente levou, que tem um cheirinho de casa, né? Aquela coisa de casa, tranquila. Só recomendo que a hora que você chegue na sua casa, você já bota direto pra lavar, né? Já joga uns
uns produtos ali de limpeza, porque o hospital sabe como é que é, né? Outra coisa que eu usei foi sabonete, tá? Então eu falei pra vocês lá no vídeo que eu tinha levado sabonete em barra. Então pra mim foi ótimo, porque eu usei pra dar banho no bebê e usei pra tomar banho também. No hospital eles só me deram sabão uma vez, que foi o primeiro banho, né, pós-bebê. Depois que o bebê nasceu, eu fui tomar um banho, né, e aí a moça que tava comigo, a enfermeira que tava olhando, ela não me deu banho, tá? Ela só ficou lá olhando, né, e me ajudando a tomar banho, a me secar. E ela me deu o sabão, então era um sabão líquido, assim, então eu usei, né, no corpo inteiro e tal, mas depois disso não tinha mais sabão, então eu usei o sabonete em barra que eu tinha levado. Se você só for levar o sabonete do bebê, né, e for sabonete líquido, leva uma bucha, então, pra você poder esfregar, né, acho que fica mais fácil ali. Mas no meu caso eu fui com sabonete mesmo e eu usei e foi top. Principalmente porque eu dei ponto, né, então aí se eu uso um sabonete neutro de glicerina ali, é a melhor coisa. Então eu usei bastante, inclusive lá no hospital, toda vez que eu fazia xixi, eu passava e eu lavava com sabonete, tá? Então eu sempre fiz isso lá, tinha chuveirinho, tudo, né? Então no quarto tinha um banheiro, então eu sempre fiz isso quando eu ia fazer xixi e acabou que eu usei pra caramba aquele sabonete de glicerina lá. Outra coisa que eu usei muito foi chinelo, tá? Então leve um chinelo pra você e pro seu marido. Como vocês viram, se vocês assistiram meu relato de parto, a gente saiu meio que na pressa aqui, né? E o meu marido acabou esquecendo o chinelo dele. Então ele usava o meu, quando ele tinha que andar assim, ele usava o meu. O meu marido não tomou banho lá no hospital, tá? Ele não tomou banho nenhuma vez, ele veio pra casa tomar banho no segundo dia, né? Na hora do almoço, mais ou menos. Ele veio pra casa tomar banho. Então ele não quis tomar banho lá, mas eu acho que não teria impedimento se ele quisesse tomar banho, tá? Mas ele não tomou, então ele veio pra casa buscar o chinelo dele, porque ele tinha esquecido. Então, se você vai botar na mala, bote na mala do seu marido também um chinelo, tá? Outra coisa que a gente usou sim foi garrafas d'água, tá? Então leve uma garrafa d'água pra você poder fazer refil no bebedouro ou naqueles filtros, né, de água, porque ficar bebendo de copo em copo ninguém merece, ainda mais eu, pelo menos, eu sou praticamente um bezerro quando eu vou beber água. Então, pra mim foi ótimo levar as garrafinhas. Depois, quando começaram a trazer comida, né, aí ficou mais fácil, porque daí eles davam uma garrafa d'água grande, né, então aí a gente bebia a garrafa d'água. Mas se você vai ficar em trabalho de parto, às vezes você não vai direto pro quarto, você vai ficar no pré-parto, né? Então é melhor você ter uma garrafa pra você poder ficar enchendo ali e ter aquele conforto melhor, tá? De poder beber a água. Outra coisa, você vai registrar o seu bebê na maternidade. No caso, na minha maternidade foi assim, né? Então leve uma certidão de casamento, leve uma cópia. Eu levei uma cópia, assim, por desencargo. Eu falei, você quer saber? Vou levar uma cópia da certidão de casamento. E foi exatamente o que eu precisava usar, tá? Então foi a certidão de casamento e os documentos dos pais. Então põe aí na sua listinha se você ainda não pôs, tá? Inclusive, lá na maternidade que eu fiquei, eles deram até um kit de higiene. Então, por exemplo, se eu tivesse esquecido uma escova de dente e tal, veio, sabe, uma necessairezinha assim, de plástico, com escova de dente, um shampoozinho, até veio uma touquinha daquelas de plástico pra você pôr no cabelo, sabe, pra não molhar. Então, eles deram também em caso, né, a gente esquecesse, mas a gente tinha levado. Esse deu tempo de pegar, né, na hora que a gente tava indo pro hospital, tá? Então, essa foi a minha experiência, tá? Eu fiquei mais confortável desse jeito, eu acabei usando as coisas desse jeito. Então, pode ser que a sua experiência seja diferente, mas eu achei legal fazer esse vídeo pra você ter isso em mente a hora que você for, né, pro hospital, para as coisas que você pode ou não utilizar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já sabe, clica no gostei, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!